Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão do Triple Y. Meu nome é Tarso Accorsi, da Unidade Clínica de Valvopatias do INCOR, e vou ter o prazer de discutir com vocês, nesses próximos minutos, talvez o assunto em mais evidência no estado da arte das doenças valvares, que é quando indicar tratamento intervencionista no paciente portador de uma estenose anatomicamente importante da válvula aórtica, no entanto, estando o paciente completamente assintomático. Não tenho nenhum tipo de conflito de interesses associados a essa apresentação e queria lembrar que a grande massa de pacientes portadores de estenose aórtica serão adultos idosos. Aqui é uma compilação das últimas 5 coortes observacionais que documentaram uma incidência progressivamente maior de estenose aórtica acompanhando o envelhecimento populacional. Hoje, cerca de 2/3 dos pacientes serão adultos idosos portadores de estenose aórtica anatomicamente importante. Pacientes mais jovens, em geral, têm sequela de febre reumática, e adultos de média idade, estenose aórtica consequente à válvula aórtica bivalvularizada. Mas a grande massa da nossa população serão de adultos idosos. Exemplificando então um caso desta população. Este senhor, um homem de 76 anos, foi encaminhado por um colega da geriatria por apresentar um sopro típico de estenose aórtica. Ele não tinha nenhum tipo de queixa objetiva, nem atual nem prévia, mas também não fazia nenhum tipo de segmento regular. Não apresentava dispneia, foi ativamente perguntado para sintomas que também pudessem sugerir manifestações de congestão esquerda, ele não tinha retenção hídrica sistêmica, não tinha sintomas de angina ou qualquer tipo de dor torácica, assim como não apresentava fadiga, pré-síncope, síncope, fraqueza, não tinha nenhuma queixa realmente objetiva e nem quando perguntado ativamente. Então, e era um paciente que também apresentava um bom status funcional, a anamnese era confiável, então realmente a gente entendia que ele era completamente assintomático. A sua avaliação propedêutica era bem emblemática. Apresentava uma boa perfusão periférica, um pulso periférico não diagnóstico, típico do adulto idoso, mesmo quando portador de estenose aórtica, o adulto idoso, pela calcificação periférica, frequentemente não apresenta o pulso parvus et tardus. Ele tinha essa boa perfusão, frequência PA sem alterações, sem sinais de congestão direita ou esquerda manifesta no exame físico. Ele apresentava um sopro típico de estenose aórtica, reprodutivo aqui, um sopro que cresce e decresce em foco aórtico, B1 hipofonética, um sopro com pico tardio, B2 hipofonética. Esse paciente teve como extensão do exame físico point of care, aqui na janela paraesternal eixo longo. A gente consegue ver claramente o grau de calcificação na topografia aqui de válvula aórtica, corroborando a impressão esteto-auscultatória ser uma estenose aórtica anatomicamente importante. Ele trazia alguns exames e também contava alguns outros antecedentes. Sabidamente hipertenso, diabética, tabagista atual, fazia uso de insulina e de medicações para controle desses outros fatores de risco. Tinham essas alterações de exames laboratoriais, aqui no caso uma insuficiência renal, uma creatinina de 1,9, uma glicada de 6, sem outras alterações de alerta, exceto um BNP acima dos valores normais, cujo valor de referência era 100. Tinha documentação de uma aterosclerose subclínica carotídea, sem outras alterações de alerta. Esse era o eletrocardiograma, em que havia um aumento de voltagem nas derivações aqui correspondentes ao ventrículo esquerdo e uma alteração da repolarização com strain, sugerindo aqui uma hipertrofia concêntrica do VE. A radiografia com certo alongamento da aorta torácica, mas mantendo a cavidade ventricular pequena, típica de corações com estenose aórtica e hipertrofia concêntrica. Obviamente, a nossa probabilidade pré-teste, juntando essas informações, era de uma estenose aórtica importante, e a gente influenciou essa probabilidade com o exame que é o exame padrão a ser feito, que é o ecocardiograma transtorácico. E o eco aqui, no modo 2D, mostra claramente a informação similar ao point of care que nós fizemos como extensão do exame físico, um alto grau de calcificação da válvula aórtica,
E ele conseguiu medir uma área de válvula aórtica de 1 centímetro quadrado e um gradiente médio de 50 milímetros. Apresentava uma certa hipertrofia ventricular, com septo de 13 e parede posterior de 14, fração de ejeção preservada, uma discreta pressurização aqui do átrio esquerdo, sem outras alterações que chamassem a atenção. Este é um caso extremamente comum no dia a dia, né? Nós temos que lembrar que esses pacientes portadores de estenose aórtica, às custas aqui desses múltiplos estudos observacionais, quando eles estão na fase latente, isto é, no estágio C, uma valvopatia anatomicamente importante, assintomática e sem complicadores explícitos, eles têm uma tendência de ter uma baixa incidência de desfechos com ameaça à vida por ano, né? Então é uma fase predominantemente de baixo risco. No entanto, também é sabido que essa população de estenose aórtica assintomática, né, de pacientes com estenose aórtica assintomática, é uma população heterogênea. E muitos desses pacientes apresentam uma sobrevida pior do que a população com idade semelhante sem a presença da estenose aórtica. Então é uma doença que, apesar de estar numa fase ainda de baixo risco quando está assintomática, muitos desses pacientes já apresentam algumas características que conferem risco quando analisados ao longo do tempo. Também precisamos lembrar dos números do nosso meio referentes ao tratamento intervencionista. A cirurgia cardíaca ainda é o principal tratamento em praticamente todo o nosso território, mas na Europa e nos Estados Unidos a TAV ultrapassou em números totais a cirurgia cardíaca como estratégia terapêutica para tratamento de estenose aórtica. E vejam aqui numa publicação do nosso meio, né, brasileira, nessa revista, que é uma revista conceituada, em que mostra uma mortalidade intra-hospitalar relativamente elevada para pacientes de forma média, né, um número médio, daqueles que são indicados para o tratamento cirúrgico da válvula aórtica, chegando aqui a pelo menos 10% de mortalidade intra-hospitalar em média. Então, é um procedimento que tem uma ampla evidência da literatura, no entanto, tem um alto custo clínico e também uma alta morbimortalidade associada a esse procedimento. Em relação à TAV, usando os critérios desse último consenso atualizado, ela tende a ser mais segura, principalmente na população idosa e na população que tenha mais risco, pacientes com disfunções orgânicas, pacientes já operados previamente, pacientes com fragilidade. Na média, a TAV apresenta uma mortalidade baixa, no entanto, apresenta também uma certa morbidade. Tudo isso deve ser ponderado quando se indica uma intervenção num paciente assintomático, né? Então, frente a esse caso e essas lembranças, né, dos nossos dados aqui intervencionistas, o que fazer, né? A nossa diretriz ela foi bem clara. Ela foi atualizada em 2017 e teve uma nova atualização precoce em 2020, tendo em vista esse aumento exponencial da evidência científica dos portadores de estenose aórtica. E o passo número 1, ele é um passo fundamental, que é o diagnóstico anatômico da valvopatia, que nós acabamos de fazer de uma forma bem feita, partindo aqui do exame físico e influenciando essa impressão com múltiplos exames complementares, principalmente o ecocardiograma. É sempre importante fazer uma ponderação da etiologia, isso guarda a correlação com algumas questões do tipo de conduta que nós vamos ter, mas de forma geral, o paciente portador de uma estenose aórtica anatomicamente importante, que apresente sintomas e ou complicadores explícitos, e aqui no caso o mais importante complicador é a disfunção ventricular sistólica, fração de ejeção menor que 50%, esse paciente está numa fase de alto risco. Ele já não está mais naquela fase latente que cursa com baixo risco, como eu mostrei naquela somatória, né, de estudos observacionais. Quando esse paciente apresenta sintomas ou complicadores, ele já tem aí pelo menos 1% de morte por mês, chegando até 20% por ano em alguns estudos, e por isso que existe uma indicação inequívoca de intervenção, de correção do problema mecânico valvar. No entanto, e quando o paciente não apresenta sintomas e não apresenta complicadores, né? Nossa diretriz recomenda aqui o que a gente chama de um segmento individualizado. E o que seria esse segmento individualizado, né? Lembrando que também é considerado como complicadores, né, alterações de prova funcional, aqui o fluxograma mãe da diretriz adaptado para a estenose aórtica, um teste de esforço alterado,
ou também sinais de valvopatia crítica, são situações que conferem mau prognóstico e também indicam o tratamento intervencionista. Mas e quando o paciente também não apresenta isso? Como é que deve ser a nossa postura frente a ele? Será que realmente basta ficar observando a sua evolução até que ele apresente sintomas ou complicadores? Ou nós temos novos elementos para tentar estratificar o risco desse paciente e ponderar a estratégia intervencionista, mesmo ele estando assintomático? Então, nós sabemos que ao longo dessa história natural, existem 3 momentos marcantes. Um momento em que seria muito precoce a intervenção, onde o paciente está num momento de extremo baixo risco e que proceder a uma intervenção, você tem todo o estresse do procedimento, né, toda a morbimortalidade associada ao procedimento, por um benefício neste momento um pouco duvidoso. Mas é muito mais perigoso você operar ou fazer a TAV num momento muito tardio, onde já há disfunção sistólica, onde já há fibrose, arritmia, onde já há muitos sintomas, onde mesmo que se faça a intervenção valvar neste momento, o benefício já não é tão grande quando feito no momento ideal. Então, esse optimal timing, esse momento ideal de se fazer a intervenção, ele seria naquele momento imediatamente antes da fase de descompensação. Isto é, no momento imediatamente antes do indivíduo ter sintomas ou complicadores. Então, o estado da arte do paciente portador de estenose aórtica seria a gente tentar achar este ponto imediatamente antes dele ter sintomas, imediatamente antes dele ter disfunção ventricular. E só há uma forma de achar esse ponto, através de exames complementares seriados. E a palavra mágica para tentar achar esse ponto é a tendência de complicadores. Então, hoje, nós temos basicamente 5 grandes indicações de tratamento intervencionista, né? 2 delas já é no estágio D, nesta fase de alta morbimortalidade, que é o paciente sintomático e o paciente portadores de complicadores explícitos. A disfunção sistólica, alterações de muita gravidade anatômica e alterações de prova funcional. No entanto, existem 3 outras ponderações. Uma delas, a análise de novos complicadores, que progressivamente vêm sendo estudados e sendo incorporados na nossa prática clínica. Vou citar alguns deles para vocês. Talvez a indicação mais apropriada, a tendência de complicadores, são exames habituais que são feitos sequencialmente e uma progressiva alteração desses exames antes de eles se demonstrarem com critérios, né, explícitos. Nós já podemos tentar identificar esse ponto quando a gente está vendo essa tendência de progressão de valores ao longo dos exames sequenciais. E a ponderação em alguns subgrupos específicos que também nós vamos ter da early surgery ou early TAV, quer dizer, você indicar sem ter nenhum desses sintomas, sem ter nenhum complicador e também sem ter a tendência de complicador. Quer dizer, você indicar realmente numa fase precoce para evitar a evolução para essa fase de complicações. Então, são essas as formas que a gente tem de raciocinar e existe aqui uma evidência científica progressiva na tentativa de encontrar esses complicadores. Então, para quem não tem sintomas, o complicador mais explícito é a disfunção sistólica, ela claramente é um marcador de risco e esse paciente deve ser submetido ao tratamento intervencionista. E para aqueles que não têm sintomas e não têm complicadores, talvez o próximo passo seja ver uma prova funcional. Existe aqui uma ampla literatura que mostrou que várias alterações conferem mau prognóstico. A grande questão é que qualquer alteração nova, principalmente comparando o mesmo paciente ao longo aqui de um intervalo do tempo, e uma alteração que aparece ao longo da história natural, seja ela qual for, em geral é um marcador de uma evolução para uma fase de desadaptação. Se o paciente não tem sintomas e não tem complicadores, mas já apresenta uma alteração no teste de esforço, seja infra, seja alteração pressórica, né? Seja piora da capacidade funcional, seja arritmias desencadeadas pelo esforço, isso aqui, sem dúvida nenhuma, é um marcador de mau prognóstico e deve ser ponderado por uma indicação intervencionista. Aquele paciente que eu apresentei foi submetido ao teste de esforço.
Como a gente viu, o ecocardiograma não tinha complicadores explícitos, né? E ele foi submetido ao teste de esforço, foi um teste máximo, sem alterações nem da monitorização clínica, nem da monitorização eletrocardiográfica. O próximo complicador é ver se ele tem sinais de valvopatia crítica, também chamada de Very Severe Aortic Stenosis. Áreas muito críticas, menor que 0,7. Velocidades muito altas, maiores que 5 metros por segundo, gradientes maiores que 60, conferem risco a esses pacientes, mesmo quando assintomáticos. Isso foi bem exposto num estudo observacional que mostrou a heterogeneidade dos pacientes portadores de estenose aórtica assintomática, porém aqueles que apresentavam uma estenose crítica, eles tinham um nítido pior prognóstico, mesmo que tivessem a indicação de intervenção. Quando apresentassem sintomas, o prognóstico depois da cirurgia acabava sendo pior do que aqueles que já tinham uma intervenção mais precoce antes de se atingir esses valores. Biomarcadores também podem ser úteis. Veja que aquele nosso paciente não tinha critérios de estenose crítica, mas não tinha também elevação de biomarcador. Existe uma correlação diretamente proporcional da elevação do biomarcador com a gravidade anatômica da valvopatia e também com ele estar evoluindo para a fase de desadaptação. Um valor isolado não indica esse tratamento intervencionista, mas uma tendência de alteração desse valor sequencial ao longo do tempo provavelmente é um marcador dessa desadaptação. Veja, também podemos extrair outras informações do ecocardiograma, como por exemplo o strain longitudinal. Então, quando não existe uma alteração macroscópica da fração de ejeção tão clara, faz-se essa análise um pouco mais detalhada com strain longitudinal e, a depender da sua alteração, isso também é um marcador de mau prognóstico. Progressivamente, outros complicadores vêm sendo demonstrados. Não só esse strain, como eu falei, mas o grau de calcificação. Pacientes com score de cálcio da válvula aórtica mais elevados apresentam mais rápida evolução para a fase de descompensação, apresentam mais gravidade. Então, a ponderação da calcificação é algo que progressivamente vai entrar na nossa prática. Este paciente tinha um score de cálcio extremamente elevado, 4.520, lembrando que se considera para um homem uma mediana adequada ali para se considerar uma estenose importante, valores acima de 1.600, 1.650. Não basta ver o score, é importante ver a densidade e a topografia. Às vezes scores não muito altos, mas topograficamente muito nas comissuras, também podem ser marcadores de uma estenose importante e de pacientes mais graves, né? A fibrose miocárdica é um marcador de desadaptação de várias doenças cardíacas e progressivamente também vem sido mostrado nos pacientes portadores de estenose aórtica. E até possível de você documentar a atividade metabólica da válvula aórtica, né? Através aqui do PET scan, e pacientes que têm essa atividade maior, eles também evoluem mais rápido e apresentam pior prognóstico. Então, quais são as indicações clássicas de intervenção do paciente portador de estenose aórtica? Aqueles que já têm sintomas ou complicadores clássicos já estão em fase muito avançada da história natural, nós estamos correndo atrás dessa alta morbimortalidade que ele apresenta. No entanto, aqueles que não têm sintomas nem complicadores explícitos, talvez tenham como indicação prioritária de intervenção esta aqui, a tendência de complicadores. Uma tendência de avaliação, de variação dos valores ecocardiográficos, uma tendência de variação do teste de esforço, uma tendência de variação de biomarcadores, que são os exames mais exequíveis à beira-leito na maior parte dos nossos centros. No entanto, eu mostrei para vocês a possibilidade de se ponderar a análise de novos complicadores, outros dados extraídos do eco, Pickle tracking, né, strain longitudinal, o grau de calcificação da válvula aórtica através do score de cálcio oriundo de uma tomografia, ressonância, PET, novos biomarcadores, quer dizer, existem novas possibilidades de tentativa de estratificação de risco desses pacientes assintomáticos. E caso estejam disponíveis no serviço de vocês, algo a ser contemplado. E por fim, mesmo que o paciente não tenha tendência de complicadores, é possível a ponderação de uma intervenção cirúrgica ou transcatéter precoce se a gente tiver uma tríade ideal. Um paciente presumidamente de muito baixo risco, uma equipe cirúrgica altamente capacitada e com alta experiência, e com todo o corolário de recursos hospitalares necessários
por uma prática de excelência. Se eu tenho essa tríade, eu posso ponderar uma intervenção mesmo sem eu ter a documentação de tendência de complicadores. Infelizmente, como eu mostrei para vocês numa publicação do nosso meio, e a média também de dados dos registros de TAV, esses procedimentos eles não são inócuos. Então, realmente devem ser individualizados os centros e o risco do paciente antes de se tomar essa decisão. Existe uma progressiva evidência que a early surgery é um conceito que você interromper a história operando o paciente antes que ele tenha sintomas e complicadores, você tem um melhor prognóstico do que aqueles que você fica aguardando ele apresentar sintomas e complicadores. E esse aqui foi um último estudo que foi feito, naquele slide anterior, 4 estudos iniciais, e esse daqui um último estudo que foi feito, chamado Avatar, que pegou um número razoável aqui de pacientes e dividiu em 2 grupos, aqueles que foram submetidos a uma cirurgia precoce e aqueles que ficaram em watchful waiting, aguardando sintomas ou complicadores. E num endpoint composto, houve uma nítida redução desses eventos quando o indivíduo era submetido a uma cirurgia precoce. Então, este conceito da intervenção precoce está cada vez mais sólido. No entanto, ele deve ser individualizado paciente a paciente, centro a centro. E isso também está sendo discutido em TAV. Existem aqui os múltiplos trabalhos randomizados controlados em TAV que fizeram uma história de trás para frente, do extremo risco até atualmente o assintomático, nesse estudo chamado Early TAVR. Ainda nós não temos o desfecho desse estudo, esse estudo está em andamento, no entanto acreditamos piamente, tendo em vista todas as evidências construídas atualmente, que o conceito que esse estudo vai trazer é muito similar ao conceito que os estudos que propuseram a cirurgia precoce também trouxe. Quanto antes a gente interromper a história natural da estenose aórtica, mais a gente protege o paciente a médio e longo prazo. Então, como mensagens finais, eu queria lembrar que o paciente que já tem sintomas ou disfunção sistólica, ele está no estágio muito avançado da história natural. E que progressivamente a maior parte dos pacientes que nós vamos indicar intervenção serão pacientes que não vão ter sintomas e nem complicadores explícitos. A gente tentar achar aquele ponto imediatamente antes dessa fase de descompensação. Talvez a melhor indicação seja essa, a tendência de complicadores, um conceito que progressivamente tem sido evidenciado com inúmeras publicações ao longo dessa última década. E quando eu tenho um paciente de extremo baixo risco, uma equipe cirúrgica bastante experiente e todos os recursos hospitalares necessários para oferecer uma medicina de excelência, eu posso até ponderar com o paciente a possibilidade da cirurgia precoce, mesmo que ele não tenha essa tendência de complicadores. E, por fim, ponderar a TAV em pacientes mais idosos, lembrando o primeiro slide da aula, que a maior parte dos nossos pacientes serão adultos idosos, também deve seguir esse mesmo conceito, apesar de nós não termos esse resultado objetivo desse estudo que ainda está em andamento, acreditamos piamente que o conceito que ele trará é muito semelhante ao conceito que foi trazido aqui pela cirurgia precoce. Devemos ponderar em centros de excelência, em pacientes de baixo risco, a interrupção da história natural antes que o paciente apresente sintomas ou complicadores. Então eram essas as mensagens que eu queria trazer para vocês. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.